Padre Francivaldo, um abraço, parabéns, viu? Que Deus abençoe sempre. Eu que tive a oportunidade, e aí de viva voz quero dar meu testemunho público, de ter minha primeira oportunidade, ainda como seminarista, para cantar na banda Anjos da Terra, sendo incentivado pelo padre. Eu me lembro muito bem que na época algumas pessoas disseram, não tem condição de cantar, não tem condição de ir para um palco, numa missa campal, porque tinha um costume aqui, Zé Dias, e você que está em casa, e na época, padre, de fazer, e você sabe bem que você criou esse costume de fazer missas campais aqui. Principalmente instrumento, né? Tem uma banda, formou uma banda, Frei Damião veio várias vezes aqui, o Parque Dom Bosco, era um tempo assim de movimentação, e eu cantei essa missa junto com o Anjo da Terra, uma missa missionária, abertura no dia 5 de outubro de 1995. Dia que eu conheci também a minha esposa. Foi o dia que eu conheci ela e a partir daí começamos o namoro e hoje estamos casados. Mas seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Petros. Bom dia, telespectadores do Diário do Sertão. Hoje é um dia muito especial para mim, pessoalmente, para a cidade de Cajazeiras, onde se venera no altar da história acontecimentos muito importantes. O dia em que eu consagrei a minha vida ao sacerdócio, à missão, e neste dia também onde a cidade toda, né, faz toda uma homenagem de vida. Os estudantes, os jovens, de um modo geral, exibem no centro da nossa cidade toda a riqueza histórica dessa cidade que surgiu a partir da vida, da consagração do padre Inácio de Souza Rolim, que consagrou essa cidade, as letras, a arte, a ciência e a fé. Padre, vamos voltar um pouquinho na história. O senhor que chegou na paróquia de São João Bosco quando? Foi 91. Primeiro, vamos começar. Foi ordenado em que dia? 22 de agosto de 91. De 91. E assumiu a paróquia de São João Bosco? Não, em seguida eu fiquei na paróquia de Fátima e a capela de Bom Jesus, né? Fazendo esse trabalho com o padre Raimundo, e num segundo momento nós assumimos a paróquia de São João Bosco também em parceria com o padre Raimundo Honório Rolim. Você ainda? Não. Bom paróquia Jesus de Bom Jesus. Bom Jesus aqui em Bom Jesus mesmo. Que pertencia à paróquia de Fato, para Raimundo quem assistia. Então foi um trabalho que eu sou muito grato. Hoje eu cometi aquele dia que a comunidade de Bom Jesus nos acolheu com muita alegria e com muita piedade. Toda a comunidade fez aquela recepção a mim, o diácono Luciano Freitas. Aí a segunda missa já celebrei em Boa Ventura. E em seguida nós... Terra de Luciano, né? Terra de Luciano, que hoje é sacerdote, no Rio Grande do Norte, né? E nós ficamos muito felizes. Foram muitas pessoas que marcaram a minha vida. A irmã Fernanda, né? Aquela freira que se consagrou ao bairro São José. Aquela mulher que muito investiu no meu sacerdócio, apostou. Ela que presenteou minhas vestes sacerdotais, ainda hoje eu as conservo com muito amor. Enfim, o padre Raimundo Honório Rolim, esse grande benfeitor da cidade, que pela altivez, a bravura, a fidelidade e, acima de tudo, uma vida íntegra. Padre Raimundo não é um homem, né, que deixava nada pela metade. Padre Raimundo é um homem completo. E esse homem me ajudou muito como reitor do seminário, em seguida o Monsenhor Citônio. E a partir daí, o grande homem da cidade de Cajazeiras chamado Dom Zacarias Rolim de Moura, esse grande benfeitor. Esse benfeitor que construiu nessa cidade a síntese mais perfeita da ciência e do saber. Dom Zacarias que educou a cidade através da educação informal. Ele construiu, ele edificou a arte, o teatro, os cinemas, as escolas de primeiro grau e segundo grau na cidade de Cajazeiras, a universidade, a Rádio Alto Piranhas, o seminário, a catedral, enfim. Zacarias foi o grande profeta, como dizia muito bem o arcebispo de João Pessoa, Dom José Maria Pires. O chamava muito bem o profeta Zacarias. Então, este homem, minhas homenagens hoje, nesse dia, minha gratidão, muito me ajudou pelo seu testemunho, a sua forma simples, apesar de ser um bispo, família tradicional, mas vivia na pobreza, muito simples, e com sua cultura e sua fé, muito edificou a vida da cultura, das artes, e acima de tudo da ciência e da fé na cidade de Cajazeiras. Dom Zacarias, neste dia, minha gratidão, meu obrigado, que se estende também a toda a família Moura, ao grande padre Gervásio Fernando de Queiroga, que foi assim, esse último na linhagem, que me acompanhou, Dom Matias, Patrício e Macedo. Estas pessoas eu tenho também a minha palavra, a minha gratidão e, acima de tudo, o meu obrigado. Se outra palavra tivesse eu de dizer, neste dia de hoje, a minha cidade
e aos meus benfeitores, aqueles que me acompanharam na construção da minha consagração profética, sacerdote e missionária. Obrigado, obrigado, um obrigado do fundo da minha alma, que é a verdade ser até o fim. Se outra palavra, se outro hino eu tivesse que cantar em todos os cantos do mundo, seria o hino, o canto do obrigado aos benfeitores que encantaram e fizeram encantar a minha vida com a fé, com a esperança, sempre tudo a alegria sacerdotal que eu carrego até o fim da minha vida. Padre, qual foi a maior experiência que o senhor teve na paróquia São João Bosco? Eu falo paróquia São João Bosco que foi, na época era uma paróquia problemática, naquela área, na Zona Sul, quem é de Cajazeiras, quem viveu aqui sabe que ali naquela região, onde acontecia vários assassinatos, tinha um complexo, ainda hoje tem esse problema de drogas, mas tinha vários assassinatos. Quem falava Caminho de Holanda, Asa Sul da cidade, o pessoal chamava Asa, e isso constituiu aquela história do bairro São Francisco, que até então era só Asa, lembra? De fato, a Caminho de Holanda, falada no passado, era o bairro que era por natureza já era excluído, a sociedade não ia àquele lugar, a igreja só comportava metade do povo, nunca lotava a igreja, enfim, e acima de tudo o maior número de assassinatos era ali. E você pergunta o que marcou o êxito, aquela igreja se tornar uma comunidade, eu diria que derrubou os muros dos preconceitos, das indiferenças, e toda a sociedade de Cajazeira acorreu a São João Bosco, que ali se transformou no grande santuário, que até hoje continua sendo um santuário lotado, repleto, que não cabe o povo. A marca foi, a partir da vivência, da mística de São João Bosco foi o grande santo. O que marcou a missão, a vida de São João Bosco foi exatamente as relações com as pessoas. São João Bosco dizia, o homem vale mais quantas línguas ele fala, quanto melhor ele se relaciona. Na São João Bosco nós tivemos um propósito. Muitas pessoas não tinham casa, moravam debaixo de barraco, de papelão, qualquer outra coisa. Eu também não vou me dar o luxo de possuir uma casa nessa cidade. Então a minha casa na São João Bosco todo o tempo foi a casa das pessoas. Eu nunca tive uma casa paroquial para morar, com funcionário, com almoço, todo dia, café da manhã, eu nunca tive isso. E aí eu aproveitei todos aqueles momentos, tudo, eu vivi intensamente com aquele povo, a parte da vida, morreu uma pessoa, então eu nunca perdi exatamente essa oportunidade de chegar perto daquela família, acompanhar, resolver não só a parte espiritual, mas a parte social também das famílias. E aquilo me ajudou muito, presença nos prostíbulos, fiz celebrações específicas só com as mulheres, denominadas mulheres da vida naquele tempo, né? Então fiz uma missa especial só para aquela famosa classe, denominada naquela época, né? As mulheres prostitutas. E aí nós fomos mergulhando de forma social, acima de tudo, dentro desse universo marginalizado de pobreza. E ali criamos, exatamente a partir dessa relação, uma relação de convivência saudável. O povo voltou à igreja, os pobres, e vamos dizer a cada pobre que cada um deles pode dar sua contribuição para que o mundo seja melhor, para que a missão seja maior, para que a igreja seja a grande referência. E o fato é que aí aqueles cabarés famosos que tinham, quando você estava celebrando isso, você viu os carros chegando, os homens, a exploração ao lado da igreja. Nós assistimos também duelos, bala dentro da igreja, os homens chegando, atirando no outro dentro da igreja. Quantas vezes nós assistimos a São João Bosco? Pessoas com faca, matar as outras. E ali a relação de convivência social, de proximidade. Teve uma missa que terminou a missa, terminou a missa, o pessoal estava saindo, entrou um cara lá e tome bala dentro da igreja. Faz tempo isso. Pois é, outras vezes com faca também, enfim, muitos momentos. E resultado, acho que essa relação de proximidade... Então o senhor deu a contribuição para aquela região? Nós demos nosso testemunho, passamos, fizemos nossa parte. E o resultado é que, de fato, ao longo dos anos, essa diferença, esses universos de marginalização foram se transformando. Quantas mulheres naquele tempo, né, que tinham uma vida de prostituição e optaram pelo mercado do trabalho, se tornaram vendedora, verdureira, enfim. E ali nós fomos construindo aquela praça ali que Otacílio Jurema construiu a pedido de Frei Damião, fez aquela praça para repelir os cabarés dali, mas não foi possível. E só a partir de um trabalho social dessa forma, e aí nós conseguimos. E ali a paróquia São João Bosco se tornou um grande oratório, né? Religioso. Nós introduzimos o sentimento, a mística no povo, a religião, a missão. Chegou o tempo da gente fazer missão, que tem mais de 300 missionários, né? Numa atividade missionária, crianças, jovens, adultos, velhos. E aí nós conseguimos inserir. Todo mundo é importante. E aí todos deram a contribuição. Ninguém ficou fora da grande maratona missionária. E foi esse resultado, quer dizer, seria muito pouco eu me tornar ali um presbítero isolado, falando, ensinando. Então,
nós distribuímos esse papel com toda a sociedade. Toda igreja é sacerdócio, toda igreja é missão. E foi o grande resultado final, as grandes celebrações. A maior concentração religiosa foi a vinda de Frei Damião, né? Seus 75 anos no Parque Dom Bosco, e a Paraíba, o Ceará, o Rio Grande do Norte, todo mundo, naquele grande universo, nós construímos o maior cenário humano, né? Naquele tempo, tem mais de 50 mil pessoas naquele evento religioso, e ali foi um momento muito forte, que a gente gravou, fotografou. Frei Damião falou pela última vez ali, né? Falou contra a corrupção, né? Contra a violência, que foi muito forte, foi exatamente no início do governo de Collor que estava aparecendo a corrupção no país. Então foi algo que marcou muito a minha vida e, enfim, e o resultado final foi, nós conseguimos estabelecer um tipo de relação em que as pessoas se tornaram sujeitos do processo social e do processo evangelizador. O senhor se sente hoje uma pessoa realizada? Eu sempre sou um homem feliz. Eu acho que o homem é feliz não é pela quantidade de coisa que ele faz, é pelo espírito que ele empreende em cada ação, como dizia Santa Teresinha. Cada alma que se eleva, eleva o mundo. Nas pequenas coisas que você fizer, empreenda, imprima todo o seu espírito, sua vontade, sua dedicação, que você edifica o mundo, você transcende a história e a vida. Eu sou um homem feliz em tudo aquilo que faz. E aprendi na vida a relativizar as coisas, né? O poder é relativo. Ou melhor, abaixo de Deus, tudo é relativo nessa vida. O que faz o maior cantor não é o maior palco, não é a maior mídia, não é a televisão. É a forma como ele carrega dentro de si a esperança, o desejo, o aspecto divino da arte, de imprimir no cenário do mundo a transformação a partir da arte. Platão foi um grande filósofo e ele dizia que a filosofia, ou melhor, a arte, é uma cópia errada, falsa do mundo. Ninguém copia o mundo, o sol tal e qual ele é. Porém, a música, ela é divina porque ela transporta situações, sentimentos, realidade, traz o mundo para que através do som, da palavra, enfim, ela reconstitui a vida, a história e os sentimentos das pessoas e traz proximidade. Então eu sou um homem, na arte que eu trabalho, hoje eu trabalho em vários segmentos, trabalhando, acima de tudo, dizendo às pessoas, na proporção que elas trabalham organizadas, elas geram qualidade de vida, elas produzem esperança, dignidade. Karl Marx dizia, é pelo trabalho organizado que o homem constrói a liberdade verdadeira, solidária, respeitando o próprio homem. Então eu sou feliz que eu continuo fazendo esse trabalho. Jesus celebrou só uma missa na sua vida toda. E essa missa, só essa celebração, ele redimiu o mundo e ela hoje se repete por todos os sacerdotes que na missa atualiza o sacramento de morte, vida e ressurreição de Jesus. Então eu sou muito feliz. Não estou um padre celebrando, digamos, 10 missas por dia, 5, mas na missa que eu celebro, eu me realizo como sacerdote, eu celebro a transcendência do mundo, eu atualizo a redenção do mundo através do ato de Jesus, que eu transculturo para a época, para o hoje, e faço com muita alegria. Olha, estamos ao vivo, 10h52, eu estou batendo esse papo com o Padre Francivaldo, que está completando hoje 23 anos de sacerdote. Eu costumo dizer, Padre, em algumas conversas com alguns jornalistas, que se eu não tivesse saído para a política, me permita me dar essa opinião, pode falar. Se eu não tivesse saído da igreja São João Bosco naquela época, quando o senhor foi candidato a vice na chapa de Carlos Antônio, tudo que na época eu me lembro muito bem o que o senhor dizia no domingo, que era a missa de destaque, a Rádio Oeste transmitia, enfim, e aquelas missas campais repercutiam no Estado. Estou mentindo, sabe? Na verdade, repercutia em Cajazeiras e no Estado como um todo. O senhor acha que errou ter saído da igreja naquela época da paróquia ou acertou? O senhor se arrepende de ter entrado na política? Não me arrependo da minha contribuição. E a minha contribuição, se alguém for fazer uma leitura histórica, vai perceber que mudou. Agora você pergunta, a mudança, ela continua? Porque uma mudança não vai mudar uma coisa de um canto e ela fica ali permanente. Então, toda mudança, a realidade é dialética. A vida é um processo, não pode parar, por exemplo. O negócio é que a nossa gestão, ela introduziu algumas mudanças na cidade e ali passou outro ano para repetir a mesma mudança. Aí já passa a ser, quer dizer, mesmice, rotina. Mas o senhor acertou não ser candidato e ser só vice? O senhor acha que se naquele tempo... Eu acertei que minha vida será sempre uma atitude de fé, um risco. Toda a nossa vida. Até você ir para um palco é um risco. Você pode receber palmas ou palmadas, né? Tudo é um risco na vida. Eu me coloquei naquele tempo no palco da política com fé. Eu acreditei. Carlos Antônio é um médico novo, com qualidade, com esperança, com idealismo. Você não tem desgosto dele? De jeito nenhum. Nunca tive problema, nunca briguei.
Nem nunca falei mal dele, nem falo, nem como não falo de ninguém. Onde nos encontramos. Tudo que foi tratado naquela época foi cumprido? Em política nunca se cumpre tudo. Né? O que nós combinamos foi exatamente a gente trabalhar aquela gestão e passar para um agente social da sociedade, um empresário, alguém, e Carlos Antônio ia continuar da medicina dele, eu ia continuar do meu sacerdócio do mesmo jeito. Eu saí, não fiquei, e Carlos Antônio continuou. Ele achou bem, gostou, está continuando, é uma questão. Sua passagem no Atlético? Muito boa, foi a última vez que o Atlético foi campeão, foi a última vez que Cajazeira foi exibida para o mundo, para a Europa. Quantos repórteres da Europa, da França, né, da Espanha ligavam para nós, a Rede Globo quantas vezes veio aqui, o SBT quantas vezes veio a Cajazeira. Então foi um trabalho decente. Nunca o time, né, teve padrão, comportamento como um time profissional, desde o vestiário, alojamento, enfim, tudo. O campo de treinamento, o higiene se tornou um campo, mesmo a área oficial, treinada, cuidada, limpa, decente. E nós fizemos um trabalho que foi o meu trabalho. Agora a minha experiência serviu para mim. Outras pessoas vão construir outra experiência, aproveitando alguma coisa boa daquele. O senhor concorda com que o arcebispo, com que a igreja, como um todo, condiz agora, o que está falando agora, que padre não deve estar na política? Eu acho que tudo que acontece hoje são excrescentes. Se você perguntar quem é o chefe político da Itália hoje, de Roma, quem é? Do Vaticano? O Papa. Isso é ilusão. Quantos bons senhores da diocese de Cajazeira do passado do mundo se tornaram grande homem na vida? O problema não é isso, meu filho. O problema é aquilo que o Papa está colocando hoje no Brasil. O problema é testemunho na igreja. É uma igreja presença. Por exemplo, se a igreja tivesse no meio dos pobres, de verdade, os padres com estilo simples, um carrinho simples, decente, visitando os pobres, compartilhando, a igreja era outra. Mas a igreja não é apenas um discurso sobre Jesus. Você se vestir com o paramento mais bonito do mundo, falar as palavras sobre o bonito de Jesus. O que é que isso muda na vida das pessoas? Muito pouco. É claro que a gente está certo. O trabalho da televisão está bonito, mas a vida de Jesus foi ele andou de aldeia em aldeia e anunciando. A última palavra de Jesus foi aquela indagação que os apóstolos fizeram a Jesus. Senhor, é agora que o Senhor vai restaurar o rei de Israel para nós? Já pensando cada um em ser primeiro-ministro de uma posição social. Jesus disse o quê? Não compete a vós saber o momento e a hora em que o Pai do céu reservou o seu poder. Mas eis que eu vos envio para anunciar boa nova em Jerusalém, em Cajazeiras, na China, até os confins do mundo. Essa é a missão da igreja. Então hoje o que falta mesmo é inculturação. Aquilo que disse João Paulo II. Se o evangelho não for encarnado, ele será sempre alienado. Né? Então, como é que você vai falar de uma realidade que você não vive? Como é que você vai falar de pobreza se você chega no último carro do mundo, uma cabine dupla, né? Uma roupona de grife moderno, né? Aí não dá, né? Vai passar as férias aonde? Eu vou para Roma, eu vou para Paris. E os pobres vão para onde? Então, tem muita coisa complicada. Então, é claro. Vale a pena ser católico hoje, nos dias atuais? Vale a pena ser cristão, em qualquer tempo do mundo, né? A parte católica, por exemplo, eu sou um fã. Esse Papa que está aí, tem uma figura mais, quer dizer, encarnada, revestida do espírito do evangelho do que esse Papa, né? Um homem pobre, humilde, decente, simples, né? Veio ao Brasil, visitou, abraçou, acolheu os pobres, os evangélicos, todos do Brasil. Isso é que é igreja, é relacionamento aberto. Então falta isso em alguns padres. Falta em muitos. Ora, se faltar só em poucos, a igreja católica, ela hoje toda, ela perde todo ano uma média de 1 milhão no Brasil de católicos que vão. E porque você só fica no lugar quando você está bem. Você está bem acolhido. Você se sente que aquela mensagem está transformando a tua vida. Ela serve de luz, como diz o apóstolo Paulo. Então está faltando uma animação. Falta ardor missionário, falta testemunho, né? Convicção, paixão, né? Falta muito isso. Aí o padre, imagina um padre. Eu fui 9 anos ligado a São João Bosco. Pergunto quantas pessoas eu briguei, discuti. A verdade é Jesus. O padre tem que ter um sinal, o sinal da caridade, do amor, do acolhimento, da alegria. Isso é que o povo precisa, né? Todos. Ir à cadeia, organizar os conselhos, acompanhar o conselho tutelar de direito da mulher, do menor, dos que estão na cadeia de um modo geral, acompanhar a vida. Mas, acima de tudo, igual com eles, um pouco com eles. Mas você chegar sempre de cima, né? Aí não funciona. Então, essa foi a missão de Jesus. Ele se fez um com os pecadores, embora sendo Deus. E por isso que na terra, no céu, diz o apóstolo Paulo, todo joelho se dobre e proclame, Jesus é o Senhor. Padre, bom falar com o senhor nessa manhã de sexta-feira. Parabéns mais uma vez.
vamos marcar um interview aqui. E eu quero, nesse interview aqui com o Ada, aprofundar mais esse contexto, porque eu tenho muito o que falar. E aí, nesse programa especial, vamos mostrar, a gente tem em arquivos, a missa de Frei Damião, né, que a gente tem em arquivo, a missa, a missa de Frei Damião, as missões que o senhor fazia aqui em Cajazeiras, não desmerecendo os outros padres, mas... Você perguntou semana passada, padre, por que o padre renunciou essa semana? Tem mais um bocado na fila para renunciar. Você fez essas perguntas. Por quê? Você só faz um trabalho, por exemplo, você faz imprensa hoje, jornalismo, por quê? Porque você está motivado, né? Tudo na vida... Então está faltando motivação. Tem de ter motivação. O diálogo que o motive para... Mas o Papa, né, o cabeça não está motivando, então seria o bispo, seria o clero, seria o contexto geral que não está motivando? Algumas dessas motivações em algumas dessas áreas estão faltando. Se elas não as existissem, né, não acontecia, né, essa evacuação. Eu vou fazer a última pergunta, de deixar para o interview, mas eu vou fazer. Por que o senhor não está mais hoje assumindo uma paróquia? Eu não assumo a paróquia, todo mundo sabe. Quando chega um bispo na cidade, eu digo, seu bispo, eu estou aqui à sua disposição. Não vou estar todo dia. Seu bispo me deu uma paróquia. Seu bispo, não é meu papel. Eu sou um homem dedicado ao trabalho, aos pobres. Todo dia eu capacito, eu acompanho, eu organizo a vida do povo, eu aposento gente, eu encaminho para o hospital, eu visito os doentes. Faça esse trabalho, organizo associações, oriente pessoas para o trabalho, para ter qualidade de vida. Eu nunca paro, você nunca vai ver, o Padre Francisco está brincando ali. O senhor estava no Carmelo e agora também deixou. Seria uma. Não, me desculpa a expressão, uma perseguição ao Padre Francisco? Eu não ligo, nada me impede. A única coisa que nada acorrenta o amor de Deus, né, no Evangelho. Para anunciar o Evangelho não precisa a ordem de ninguém, não é de ninguém. Jesus já nos anunciou, ide e anunciar. Você já pensou em desistir? Não, eu não desisto nunca. Minha missão é anunciar, compartilhar o amor de Deus, aquele que nos dizia João da Cruz. No final da vida, nós seremos julgados pelo amor que amamos as pessoas. Então, eu sou muito feliz, eu sou uma pessoa que amo, carrega esperança, sonho que o mundo seja melhor, enfim, que a arte, todo o segmento, ela transforme o mundo, ela esteja em comunhão. Então é isso, peço. E nós vamos trabalhar. Se você for capaz de construir um diálogo firme com a sua televisão, que você já está fazendo muito bem, com certeza você fará um grande bem essa cidade, na proporção que você faça essa comunhão dos valores, né, de cada segmento. Eu sou feliz. Hoje, eu só queria dizer à minha cidade uma coisa: obrigado. Obrigado a todos. Aquelas pessoas, as pessoas mais humildes da Camille de Holanda, quantas pessoas me ajudaram pelo testemunho, a simplicidade, a dedicação. Quantos agentes que eu me encontro. Agora mesmo eu vim da Camille de Holanda, uma celebração, uma pessoa amiga morreu, e eu estava lá. Como eu vi alegria, como eu vi testemunho de fé. E é isso que mantém a gente feliz, alegre, lutando todo dia para que a vida, o mundo, esta casa, que este mundo, a nossa casa, seja sempre a casa de Deus. Esse lugar onde a gente é feliz, fazendo bem, bem feito, todo dia. E dando graças a Deus, porque Deus nos deu essa possibilidade de ser feliz. Um abraço, padre. Obrigado mesmo. Que Deus abençoe e parabéns, tá bom? Valeu por tudo.